É, Bom, meu nome é Gabriel e eu sou do grupo 2 do Campo de Piedade e eu vou falar um pouquinho sobre proxy para vocês. Estes são os integrantes do grupo. Vamos lá, mas o que é um proxy? Os servidores proxy geralmente servem como intermediários entre o computador e a internet, ou o usuário e a internet, é, servindo na maioria das vezes como um filtro. Recebe tudo que vem da internet e tudo que vem da internet primeiro passa pelo proxy para depois chegar no usuário, ok? É, Tem um exemplo, eu gostei bastante dele e vou trazer para explicar melhor para vocês. Aí vamos ter como exemplo uma empresa fictícia chamada ACM. Aí na ACM existe um servidor que permite a navegação na internet, um servidor proxy, e sem ele não é possível navegar de jeito nenhum. Sendo assim, todos os computadores da rede precisam estar configurados em seu navegador o endereço e a porta proxy para que o acesso à internet aconteça, beleza? Como mostra nessa imagem. Aí caso qualquer dispositivo tente navegar na internet sem essa configuração, o acesso não será permitido. Sim, mas para que serve? Neste caso, o proxy pode servir para algumas funções, como controle de acesso. É possível para os administradores do servidor proxy permitir que determinados usuários tenham ou não acesso à internet, através de restrições aplicadas ao login do próprio usuário ou ao endereço IP, provendo ao ambiente uma camada a mais de proteção. E o filtro de conteúdo, estando no meio do caminho, o servidor também permite que determinados sites sejam ou não acessados. Dentre as regras que podem ser aplicadas estão destinadas ao bloqueio de sites específicos, podendo chegar ao bloqueio de categorias inteiras. Vamos com um exemplo. Um usuário despreocupado da Silva é funcionário da empresa CM. Ele consegue navegar normalmente na internet através do proxy, já que seu usuário tem permissão para isso. Em determinado momento do dia, o senhor despreocupado tenta acessar o site do Facebook e recebe uma mensagem de bloqueio informando que o acesso à rede social está bloqueado. Após algumas horas, o senhor despreocupado da Silva tenta acessar mais alguns sites, dentre eles alguns relacionados a investimentos, mas todos estão bloqueados, exibindo a mensagem de que a categoria investimento/finanças não é permitida. No caso do Facebook, apenas um site estava bloqueado. Já no caso dos sites voltados a finanças, todos estão bloqueados, considerando que toda a categoria faz parte da regra de bloqueio. Outro uso muito comum para o web proxy é fazer com que eles exerçam a função de cache. Isso faz com que, após um acesso a uma página, o proxy armazene o conteúdo da página em seu sistema. Após isso, as demais requisições a esta mesma página não precisam sair para a internet, pois o conteúdo já está armazenado na memória do proxy. Para ilustrar, o senhor despreocupado acessa um site chamado www.123.com. Como o servidor foi configurado para fazer o cache, ele armazena todo o conteúdo que o senhor despreocupado acessou. Depois de alguns minutos, um outro usuário, o senhor sossegado, também quer acessar o mesmo site. Ao tentar acessá-lo, o proxy nem precisa chegar a procurar na internet para responder ao pedido da página. Ele já tem tudo na sua memória e já mostra o site armazenado para o senhor sossegado, economizando assim o uso da internet da empresa. Essa função são muito utilizadas de um servidor proxy web e ilustra o cenário de uso comum na maioria das empresas. Fala um pouco sobre proxy transparentes. Os proxies transparentes não oferecem privacidade ou segurança extra. Ao usar os servidores web recebem o IP real e também podem saber o que você está conectado via proxy. Por isso, muitas pessoas usam proxy transparente para filtragem de conteúdo ou cache, e não por motivos de segurança. Por exemplo, qualquer proxy em uma rede corporativa ou escolar é provavelmente um proxy transparente. Proxy aberto, as vantagens e as desvantagens e a legalidade. Um proxy aberto é um servidor proxy acessível por um internauta. Geralmente, um servidor proxy permite aos usuários, dentro de um grupo na rede, o estoque e o repasse de serviços da internet, igualmente ao DNS, ou à página web para reduzir e controlar a banda larga, utilizada pelo grupo. Com um proxy aberto, entretanto, qualquer usuário da internet é capaz de usar o serviço de repassagem. Vantagem: um proxy aberto anônimo permite ao usuário conciliar seus endereços de IP e, consequentemente, ajudar a preservar o anonimato e manter a segurança, enquanto navega pela web ou usando outros serviços da internet. Apesar de mal intencionados, poderão fazer uso do anonimato para abusar de serviços. O cidadão de um país
de regime repressivo, por exemplo, pode aproveitar-se dessa habilidade do proxy para acessar sites proibidos no seu país. Vários sites oferecem com regularidade listas atualizadas de proxies abertos. As desvantagens: é possível para um computador rodar como um servidor proxy aberto sem que o dono tenha conhecimento da invasão. Isto pode ser causado por mudanças nas configurações do programa instalado do proxy ou por infecção de um vírus. Nesse último caso, o computador infectado é chamado de computador escravo. Usar um proxy aberto é um alto risco para o operador do servidor. Oferecer um servidor proxy anônimo pode causar sérios problemas legais para o dono. Tais serviços são frequentemente usados para invadir sistemas e acessar outros produtos ou serviços ilegais. Ademais, tal proxy pode causar alto uso de banda larga, resultando em maior latência na subrede e violação dos limites de banda. Um proxy aberto mal configurado pode também permitir acesso a subredes privadas ou DMZ. Este é um importante requisito de segurança a ser considerado por uma empresa ou até redes domésticas, dado que computadores que normalmente estão fora de risco ou com o seu antivírus ativado também podem ser atacados. Muitos proxies abertos são lentos, chegando a taxas mais baixas que 14 KB ou ainda menos de 300 bits, enquanto noutros casos a velocidade é variável. Alguns, como o Planet Lab, são mais velozes e foram intencionalmente direcionados ao uso público, sendo os proxies abertos considerados abusivos. Inúmeros métodos foram desenvolvidos para detectá-los e recusar os seus serviços. As redes IRC, com políticas de uso estritas, testam automaticamente sistemas de clientes para tipos conhecidos de proxies abertos. Assim sendo, um servidor de correio pode ser configurado para automaticamente testar envios de proxies abertos, fazendo o uso de programas como o ProxyCheck. Recentemente, mais e mais servidores de correio são configurados fora da caixa para consultar diversos servidores DNS-BL, com o intuito de bloquear spam. Alguns desses DNS-BL também listam proxies abertos. A legalidade: temendo pelo que seus cidadãos veem na internet, muitos governos totalitários frequentemente empregam rastreadores de IP, atentando contra a privacidade do cidadão. Muitos são apanhados em flagrantes e punidos perante a lei. Vou falar um pouco sobre proxy anônimos. Proxy anônimos prometem não passar seu endereço de IP aos sites e serviços que você utiliza. Os sites receberão um endereço de IP falso em vez do real. Por isso, proxies anônimos são chamados às vezes de proxy de extorsão. No entanto, assim como proxies transparentes, proxies anônimos também não ocultam o fato de que você está usando um proxy. Se algum site optar por negar o serviço aos usuários de proxy, você não poderá acessá-lo com um proxy anônimo. Como proxies anônimos ocultam seu endereço de IP, eles são uma boa opção se você estiver procurando ter um pouco de controle sobre a sua privacidade online. Vamos lá, alguns programas. O programa mais utilizado e mais conhecido é o SquidProxy. E aqui eu encerro a minha apresentação. Lisp, Lua, MU, o Mumps, Ruby, Haskell e o Progress. Já na sua estrutura temos o Client, o Context, o Expression, o Non-Terminal e o Terminal. Aí eu vou falar de cada um deles e vou começar pelo Client, que é uma classe que cria a árvore de síntese abstrata para um conjunto de instruções na gramática especificada. Essa árvore é criada com a ajuda de instâncias das classes Non-Terminal Expression e Terminal Expression. Já o Context, esta é uma classe que contém informações, entrada e saída, que são usadas pelo intérprete. O Expression, essa é uma interface que define a operação interpretar que deve ser implementada por cada subclasse. Non-terminal, esta é uma classe que implementa a expressão. Isso pode ter outras instâncias do Expression. E o terminal é apenas uma classe que implementa a expressão. O seu caso de uso, temos o formato das consultas em banco de dados especializados como SQL, formato de mensagens usados pelo protocolo de comunicação, tradução e conversão de linguagens ou símbolos para outra linguagem, como números romanos para números decimais, uso em expressões regulares ou XML,
Uso de interpretação em formatos de data como dia, mês e ano, ou mês, dia e ano. As suas consequências. É fácil modificar e estender a gramática, né? Pode-se utilizar herança para isso. Novas expressões podem ser definidas como variações das antigas. Implementar a gramática é fácil. As classes que representam os nós das árvores têm implementação similar e podem ser automaticamente geradas por ferramentas apropriadas. Outros padrões podem ser utilizados para minimizar este problema. Mesmo assim, para gramáticas com muitas regras, os geradores de parses já representam a melhor solução. Adicionando novas formas de interpretação, pode-se criar novas operações, por exemplo, para suportar o type checking. Se muitas formas de interpretação forem necessárias, o padrão visitor pode ser útil. O seu problema é que uma classe de problemas ocorre repetidamente em um domínio bem definido e bem entendido. Se o domínio fosse caracterizado com uma linguagem, os problemas poderiam ser facilmente resolvidos com um mecanismo de interpretação. A sua solução é que o padrão intérprete discute definir uma linguagem de domínio, ou seja, caracterização do problema como uma gramática simples, representando regras de domínio como sentenças de linguagem, interpretar essas sentenças para desenvolver o problema. O padrão usa uma classe para representar cada regra gramatical, e como as gramáticas geralmente têm uma estrutura hierárquica, uma hierarquia de herança de classe de regra é bem mapeada. Uma classe base abstrata especifica o método intérprete. Cada subclasse concreta implementa intérprete, aceitando como argumento o estado atual do fluxo do idioma e acionando sua contribuição ao processo de solução de problemas. O seu código interpreter. Quando passamos em código interpretar, pode ser que pensamos em alguém que trabalhe como intérprete. Isso envolve receber uma informação de uma linguagem fonte e transmiti-la de maneira traduzida para uma linguagem alvo. Uma linguagem interpretada executa um processo similar. Ela será interpretada por meio de um programa chamado interpretador, que irá então converter nosso código para a linguagem de máquina. Contudo, esse processo irá recorrer aos poucos, pois o interpretador irá realizar a conversão analisando linha por linha e não o programa inteiro, diferente do que ocorre com um compilador. Mesmo possuindo a desvantagem da performance, as linguagens interpretadas possuem a vantagem de ser mais simples de debugar. Como a interpretação ocorre aos poucos, podemos visualizar com mais facilidade os erros que podem aparecer e, se constatarmos algum problema, podemos prontamente resolvê-los. Isso é uma vantagem do código interpretado em relação ao compilado, que é mais difícil de debugar, visto que o código é executado de uma vez só. Alguns exemplos de linguagem de programação que são interpretadas são PHP, JavaScript, Python e algumas outras. Falando agora sobre o Template Method, apresentar aqui alguns pontos como seu propósito, citar um exemplo de um problema que ocorre, a solução para esse problema, a sua estrutura, a aplicabilidade e as suas vantagens e desvantagens. Bom, o seu propósito ou objetivo é que define o esqueleto de um algoritmo na operação, deixando que subclasses completem algumas das etapas. O padrão Template Method permite que subclasses redefinam determinadas etapas de um algoritmo sem alterar a estrutura desse algoritmo. Agora, um problema. Bom, imagine que você está criando uma aplicação de mineração de dados que analisa documentos corporativos. Os usuários alimentam a aplicação com documentos em vários formatos. Esses formatos podem ser PDF, DOC ou CSV. E ela tenta extrair dados significativos nesses documentos para um formato uniforme. A primeira versão da aplicação poderia funcionar somente com arquivos DOC. Na versão seguinte, ela já era capaz de suportar arquivos CSV. Um mês depois, você a ensinou a extrair dados de arquivos PDF. Em algum momento, você percebeu que todas as três classes têm muito código parecido. A solução para isso é que o padrão Template Method sugere que você quebre um algoritmo em uma série de etapas,
transformam essas etapas em métodos e colocam uma série de chamadas para esses métodos dentro de um único método padrão. As etapas podem ser tanto abstratas ou ter alguma implementação padrão mesmo. Agora, a sua estrutura é que o padrão Template Method fornece uma estrutura fixa de um algoritmo. Essa parte fixa deve estar presente na superclasse, sendo obrigatório uma classe abstrata que possa conter um método concreto, pois em uma interface só é possível conter métodos abstratos que definem um comportamento. Essa é a vantagem de ser uma classe abstrata, porque também vai fornecer métodos abstratos às suas subclasses, que por sua vez herdam esse método por herança, e devem implementar os métodos abstratos, fornecendo um comportamento concreto aos métodos que foram definidos como abstratos. A sua aplicabilidade é que o padrão Template Method pode ser usado para implementar as partes invariantes de um algoritmo uma só vez e deixar as subclasses a implementação do comportamento que pode variar. Quando o comportamento comum entre as subclasses deve ser fatorado e concentrado numa classe comum para evitar a duplicação do código. Agora, suas vantagens e desvantagens. Apresentar aqui duas vantagens. Uma delas é que você pode deixar clientes sobrescreverem apenas certas partes de um algoritmo grande, tornando-os menos afetados por mudanças que acontecem por outras partes do algoritmo. Outra vantagem é que você pode elevar o código duplicado para uma superclasse. Agora, aqui duas desvantagens. Uma delas é que alguns clientes podem ser limitados ao fornecer o esqueleto de um algoritmo. E outra é que implementações do padrão Template Method tendem a ser mais difíceis de se manter quanto mais etapas eles tiverem.